Olá, olá pessoal, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui, começando mais um episódio aqui de Carona com o D'Arezzo, né? Bom, a gente passa por algumas ruas bem buraquenta mesmo. Belo Horizonte, vou te falar, é cheio de buraco, né? Você vê balançando muito aí, é rua esburacada. Vai fazer o quê? Não vou deixar de fazer o vídeo por causa disso, né? Nesse conteúdo eu quero falar com você sobre aquela ideia de se eu tivesse começando no marketing digital, né? Agora, o que eu queria saber, né? O que eu queria que alguém tivesse me dito? Porque quando eu comecei com muito achismo, né? Minha nossa, como era difícil encontrar informação naquela época. Informação, assim, né? Era informação mesmo, não era igual hoje que você encontra de tudo. Hoje é difícil você encontrar informação de qualidade. Naquela época era difícil você encontrar informação. Realmente muita coisa mudou nesse mercado, né? Bom, então, o que eu queria saber naquela época? Se eu parar para pensar bem assim, eu acho que hoje o que faz mais diferença é a questão do propósito, sabe? O que seria o propósito nesse ponto de vista, né? Porque encontrar o propósito, encontrar aquilo que a gente gosta muito, encontrar aquilo que a gente quer, o nosso propósito na vida, é uma pergunta. Se a gente tivesse um jeito de responder isso aí para todo mundo, nossa, ia adiantar a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Mas tem um exercício de um camarada chamado Brian Tracy. E eu descobri esse exercício há um tempo atrás. Deve ter um ano ou dois, talvez. Não me lembro. E se eu tivesse feito há muitos anos atrás, faria muita diferença. E esse exercício ele é o seguinte: você vai separar aí 30 dias, né, vai separar 30 dias para você acordar mais cedo. Seja 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, não sei, entendeu? Você vai acordar mais cedo. O mínimo 1 hora, tá? E aí você vai reservar esse tempo para você pensar naquilo que você mais queria assim, realizar na sua vida, sabe? Aquele sonho, sabe? Que você queria. O que você mais quer na sua vida? Como você queria que a sua vida fosse? E aí de repente você pega um pedaço de papel e escreve isso, né? Como que eu queria que minha vida fosse? Que eu queria trabalhar com o quê? Você pode pegar até 3 pilares, assim, tipo físico, que tem a ver com essa coisa de dinheiro, bens, tudo bem e tal. Espiritual, uma coisa dentro de você, isso é muito individual, cada pessoa tem aí a sua crença, né? O seu jeito, tá? E mental, sua inteligência, aquilo que você está aprendendo, né? Que você deixa de aprender e tudo mais, tá? Pega esses 3 pilares, não pega muitos pilares, né? Senão vai ficar confuso. Então você pega esses 3 pilares, escreve no papel aí: físico, espiritual e mental, beleza? E aí você começa a pensar naquilo que você mais queria que a sua vida fosse. Ah, eu queria ter tal coisa, eu queria ter conquistar uma coisa X ou Y, entendeu? Então você pega aí aquilo que você mais queria que a sua vida quisesse nessas 3 áreas e começa a escrever, né? Se você conseguir escrever, sei lá, 10 coisas, né? Conseguir unificar isso aí para 10 coisas, tá? Essa é a meta daquele exercício por dia. Então assim, peguei aqui 3 pilares. Então você pega 3 coisas de cada pilar e consequentemente vai aparecer uma a mais, você completa ela para dar 10. Não mais do que isso. Então você escreve isso aí no papel, 10 coisas. Escreve lá, dia 1, 10 coisas. Escreve aquilo ali. E vai viver sua vida, normal. Só que no outro dia você não pode esquecer de fazer esse exercício. Esse exercício, pelas regras que eu vi, que eu estudei na época, a gente tem que conseguir fazer esse exercício todos os dias durante 30 dias. Daniel, mas eu esqueci de fazer um dia. Começa de novo, entendeu? Tem que fazer ele durante 30 dias. Então, aí o que acontece? Quando você faz esse exercício aí durante esses
30 dias. Você está desenvolvendo uma coisa que você tem que desenvolver em qualquer projeto da sua vida, que é a sua disciplina. E a ideia essa busca por esse propósito, ela é uma coisa mais ou menos assim. Se você não conseguir fazer isso durante 30 dias, quer dizer que você não está desenvolvendo o mínimo de compromisso com você mesmo. É estranho falar disso, é até difícil falar disso, porque às vezes eu vejo as pessoas falando que querem empreender online, assim como a gente faz, né, e tal. Acaba que a gente não tem ali um patrão para poder cobrar da gente, né, aquela pessoa que está ali todo dia e tal, assim como tem outros serviços, nada de ruim nisso, tá? Apenas são coisas diferentes, mas você precisa de um envolvimento, você precisa de compromisso, você precisa ter pelo menos assim, acho que a palavra certa seria essa, né? Compromisso de cumprir com a palavra, com o exercício para com você mesmo. Se você quer atingir alguma coisa dentro aqui do mercado digital, não vai ter ninguém para poder ficar te incentivando todo dia, e você também não tem ninguém ali para poder ficar te cobrando para fazer nada, é você e você. Então, no primeiro momento, quando você faz esse exercício e aí você termina ele, né? Eu vou te falar que eu devo ter feito ele aí em 40 dias mais ou menos. Eu me lembro que, se eu não me engano, no 10º dia da primeira vez que eu estava fazendo, no 10º dia eu acho que eu me atrapalhei, eu acho que eu estava com algum compromisso, não sei se eu... Agora eu não me lembro se eu viajei, não importa. Só sei que eu esqueci de fazer em um dos dias e tive que começar de novo. Então eu terminei ali em mais ou menos 40 dias. Quando você terminar de fazer esse exercício, o que você faz? Você vai pegar todos os desejos que você fez e vai listar, seja num texteiro do seu computador, numa folha separada, não importa. Você vai colocar um embaixo do outro, né? E vai começar a analisar ele. Esse exercício ele é muito difícil, né? Você vai começar a analisar daquelas coisas o que é prioridade, sabe? Então, de repente, você vai ver uma coisa, eu queria ter uma bicicleta X ou Y, eu queria, sei lá, comprar um carro novo, ou então eu queria separar 1 hora para eu poder ler um livro todo dia, eu queria ter mais tempo, eu queria... Não importa. Você vai começar a ranquear. Pô, esse aqui é mais importante do que esse aqui é mais importante do que aquele. Lá em casa, por exemplo, nesse exercício, teve muita coisa que teve a ver com a obra da minha casa, que a gente está fazendo. Nós construímos a casa, depois eu fiquei doente um tempo, né? Então muitas coisas da casa que a gente fez, que era para ser uma coisa nova, já veio a época da chuva, já mofou uma parede, a gente não teve recurso financeiro para terminar uma outra parte. Então assim, ficou um monte de coisa atravessado. Então na minha lista ficou assim, um monte de coisa da obra da minha casa, um monte de coisa de saúde, porque, né, eu fiquei com anemia um bom período, né? Tem um monte de coisa de saúde, um monte de coisa espiritual, né? Então ficou um monte de coisa, mas depois que eu fiz o exercício, que eu organizei, aí começou a acontecer algo muito interessante, porque com as metas definidas, o que você tem para cada etapa, né, para cada parte, você consegue falar não para algumas coisas que acontecem, né, no dia a dia, né? Então algumas vezes algumas pessoas te chamam para fazer alguns projetos, aí de repente você fala, pô bicho, não posso fazer isso aqui agora, ou algumas coisas para outros projetos que você fala, não dá. No meu, por exemplo, eu gosto muito de tocar, né, de fazer show, então apareceu convites para eu poder tocar em festa de aniversário, para eu poder fazer eventos, e eu topei, porque estava no meu escopo que seria interessante eu fazer essas coisas que eu gosto, né? Então, o bom dessa lista é você saber quais são os próximos passos. Então, quando eu estava começando no marketing digital, se eu soubesse disso, eu poderia ter tomado decisões muito mais assertivas com cada objetivo, né, de cada momento que eu estava vivendo. Então, teve momentos que eu foquei mais no financeiro, teve momentos que eu foquei mais em criação de conteúdo, teve momentos que eu foquei mais em estratégia. Então, teve vários momentos, só que esses momentos eles simplesmente aconteceram. E eu percebo que hoje, né, depois de tantos anos,
eu percebo que se eu tivesse organizado isso de acordo com essas prioridades, eu poderia caminhar muito mais rápido e muito mais fácil. Então fica aí essa dica, né, de fazer esse exercício do Brian Tracy, tá? Eu não sei onde eu vi, eu vou dar uma pesquisada, se eu encontrar, vou colocar na descrição do vídeo do YouTube, né? Se eu encontrar esse exercício, beleza. Se não, você pesquisa na internet, exercício de metas do Brian Tracy, alguma coisa assim. Claro que quando você vê um vídeo no YouTube, você vai ver ele falando de uma forma superficial. Como eu encontrei esse vídeo num momento muito oportuno, eu vi esse vídeo, vi um cara explicando sobre ele, vi um gringo explicando sobre ele, fui juntando algumas informações que um falava, que o outro não falava, e vice-versa, né, que o outro falava e tal. Falei, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e organizei um exercício. Falei, poxa, eu vou assistir. E cara, como fez diferença assim na minha vida, sabe? Fez muita diferença de poder falar não para algumas coisas, de não gastar tempo com outras coisas, de poder colocar projetos novos para poder funcionar, assim como esse projeto aqui, tá? Você não precisa se preocupar em começar algum projeto que você queira do seu coração, igual eu estou fazendo esse. É uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, né? E a gente às vezes tem aquele medo, se eu começar e ter que parar no meio do caminho, puxa, não interessa. Qual que é o sentimento que eu tenho agora que está no começo do projeto? Poxa, tem muita coisa por vir, tenho muita coisa por fazer, tenho muitos objetivos, muitas informações para poder passar. Que bom que vai ser se eu conseguir colocar ele para funcionar e não tiver nenhum empecilho, não tiver nenhum problema. Vai ser excelente se eu puder fazer isso. E se eu tiver que parar no meio por algum motivo? Paciência, entendeu? Mas eu não vou pensar nesses motivos para parar. Então, lá nesses planos, a gente começa a colocar isso. O que eu vou fazer? Tal coisa. Daniel, você vai ter tempo? Às vezes eu estou dirigindo, saindo de um lugar para ir para o outro. Nesses momentos eu tenho tempo para criar conteúdo. Por que não? Né? Afinal de contas, eu tô aqui, tô falando com você e não preciso colocar aquilo ali na tela. Muitas dessas coisas eu já coloquei, tá? Então fica aí essa dica desse exercício do Brian Tracy. E continuando ainda nessa ideia, né? Aproveitando que eu não cheguei no meu destino ainda, continuando ainda nessa ideia de o que eu começaria por onde, tá? Eu pesquisaria, né, sobre a estratégia do Tripwire, tá? O Tripwire é uma estratégia de quem está trabalhando, né, usando o marketing digital como ferramenta e trabalhando com isso aí, que é aquela estratégia de você ter um produto que seja muito bom e muito acessível, ou seja, muito barato, para você oferecer para as pessoas, né? Então, quando você tem um produto muito bom e você oferece esse produto pelo preço errado, vamos raciocinar um pouquinho. Se eu tenho um produto muito bom e ofereço ele pelo preço errado, eu não vendo esse produto. Ou seja, as pessoas vão olhar o preço e vão falar, tá barato demais pela promessa que ele está oferecendo aqui, e não compra. Só que, de repente, você tem um produto e ele está caro, as pessoas também não compram. Olha a buraqueira de Belo Horizonte. Minha nossa, eu tô na avenida, hein? Você tá doido? Então, então a gente tem essa perspectiva, né? De onde é que eu parei? Nessa questão do desenvolvimento, né? Porém, vai ter gente que não vai comprar o seu produto de jeito nenhum, nem se ele for muito barato, nem se ele for muito caro. Daniel, como é que eu corrijo isso? Você não vai corrigir isso. Paciência. Quem tiver de comprar o seu produto vai comprar. Quem não tiver, não vai. A questão é, ofereça um produto muito barato, que seja um produto muito bom. Porque aqueles que comprarem, ou seja, aqueles que se comprometerem com aquilo que você está oferecendo, e você se comprometendo também aí do outro lado, porque não vai me vender alguma coisa na internet também sem se comprometer também não, né? Aí é sacanagem. Então assim, aí o cara vai comprar lá, você vai entregar para ele aquilo que é a nata, uma coisa muito boa, que vai fazer diferença na vida dele. Ele vai pensar, poxa, isso é inconsciente, tá? Ele vai pensar, se por esse valor, tá? Se por esse valor eu tenho esse conteúdo, né, tão bom, imagina se eu comprar o curso completo, ou imagina se eu tiver, né,
mais coisas desse produtor. Então a pessoa começa a pensar assim de forma inconsciente, beleza? E aí você vende pela segunda vez. É aqui que entra a questão que muita gente fala. Vou falar agora um pouquinho para aquelas pessoas já iniciadas ali no marketing digital, que já vende alguma coisa. É aí que entra aquela coisa do lucro do produto quando você faz a segunda venda. Porque às vezes na primeira, dependendo do mercado, isso acontece na maioria dos produtos, das empresas, das coisas. Na maioria das vezes o primeiro produto que você vende, que é o produto de entrada, tá? Ele, às vezes você gastou ali com marketing uma coisa que atraiu aquela pessoa para aquele produto. Aí quando ela compra, você ficou no 0 a 0. Ela comprou, mas foi o que você gastou. É questão de cálculo de lead, captura, funil de vendas, enfim, que a gente pode entrar em outro momento aqui da nossa sequência. Mas, então esse primeiro produto meio que ele fica 0 a 0, sabe? Você entrega uma coisa muito boa, a pessoa compra, mas você já gastou aquilo ali em ads, né, em anúncio, dependendo do tipo do mercado que você está lidando. E quando ela compra pela segunda vez, aí você tem o seu lucro. Aí na segunda vez, aí que ela se surpreende mais ainda. Porque aí você entrega algo melhor do que você entregou no começo, entendeu? Não que no começo você não tenha se entregado algo bom para deixar para entregar uma coisa boa na segunda oferta. Não é isso. É que quando você faz o seu primeiro produto, às vezes aí você está tão comprometido, você entrega o que tem de melhor. Só que com o tempo, quando você cria o seu segundo produto, você já está no mercado. Você já tem mais capacidade de gravar vídeo, de explicar uma coisa ou outra, já entende um pouco mais sobre essa questão didática dentro de um curso, já conhece mais o seu avatar, ou seja, a pessoa que compra de você, entende como é que você pode ajudar melhor essas pessoas, né? Então tudo fica melhor quando você começa a evoluir dentro do mercado. O que você não pode ter ali dentro, que inclusive foi uma das coisas que eu fiz inconscientemente, né, e que funcionou. A gente não pode ter muito preciosismo no nosso conteúdo, que é o quê? Terminou de gravar um vídeo, ah não, acho que eu consigo gravar melhor, você vai lá e deleta e grava outro. Ah não, acho que eu consigo gravar melhor, você vai lá e deleta. Você vai ficar fazendo isso para sempre, entendeu? Porque toda hora tá tá lançando uma tecnologia nova, toda hora tem uma coisa nova. E eu, como eu sou músico, né? Eu já vinha de uma série de experiências em estúdio. E na música as coisas acontecem assim, tipo, quando você termina uma música, termina de compor uma música, termina de gravar uma música, você sempre pensa, pô, eu consigo fazer melhor. Quando você é um músico envolvido com o seu trabalho, você sempre pensa assim. Só que se você parar a produção do meio e gravar de novo, quando você termina de novo, você vai ter o mesmo pensamento. Ah, eu acho que eu consigo fazer melhor. E assim por diante, né? Gente, é tanto buraco aqui que a câmera, ela vai descendo aqui o telefone. As ruas estão muito esburacadas, principalmente por causa da chuva agora, do começo de ano. Mas fazer o quê? Então, o que acontece, né? Você não pode ter esse preciosismo, você tem que dar o seu melhor, criar o conteúdo, entregar o melhor conteúdo e fazer com que as pessoas se transformem com o que você tem para ensinar para elas. Se coloca no lugar da outra pessoa, entendeu? Faz igual eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Eu estou imaginando aí uma pessoa que está começando no marketing digital, pensando em empreender nesse mercado, que seja na área da música, que seja qual for, para eu poder falar aqui no vídeo o que eu queria ter ouvido quando eu comecei lá atrás. Não importa, tá? Então, o que eu queria? Eu queria ter ouvido alguém falar que o propósito para mim é o que vale mais. Porque aí eu ia me divertir na jornada. E se você vier para cá pensando, eu vou criar um curso e esse curso vai me dar aqui um retorno financeiro e depois eu penso no que eu vou fazer e tal, não vai ser legal assim. Do meu ponto de vista, né? A opinião cada um tem a sua, eu tenho a minha, né? Então eu acho que não vai ser legal, sabe? Nada impede de você empreender em vários ramos, nada impede, desde que você ame o que você faça. Eu, por exemplo, tenho amor, né? Meus amigos, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho amor pela música, por ensinar música e tudo mais. Outros amigos de outras áreas sabem que eu tenho amor pelo empreendedorismo, marketing digital e tudo mais. Só que eu tenho amor por uma coisa em comum nessas áreas,
eu tenho um amor por ensinar. Então assim, pô, cara, ser professor pra mim é uma realização. Eu me considero um professor, né? Sou formado como professor de música, entendo de didática, entendo de organização de conteúdo, entendo de produtos digitais, consigo passar as informações para frente. Então, para mim, a realização dessa ideia de professor, para mim é o ápice, tá? Para mim é o ápice. Então aí, o que acontece? Eu me sinto bem fazendo isso da forma que eu tô fazendo. A ideia é essa. Faça isso você também, sabe? Sinta-se bem para você fazer aquilo que você quer fazer, na hora que você sente bem para fazer, entendeu? E vai se realizando com isso, porque a jornada, quando você tem uma empresa, quando você tem um produto, do assunto que a gente está falando, no marketing digital, ela é muito longa. Se você não se divertir no processo, dificilmente você vai se divertir no final, dificilmente, né? Não é uma coisa que tem início, meio e fim, e aí depois você começa outra com início, meio e fim. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que você pode ir evoluindo, depois se você quiser colocar fim em um projeto e começar outro também, não tem problema, tá? Mas desde que esteja no seu plano, beleza? Então, para que o conteúdo seja transformador, para que a coisa realmente faça diferença e dê certo, as pessoas precisam sentir firmeza no que você está dizendo, no que você está fazendo, para que elas possam vestir a camisa com você e falar, não, vou estudar esse conteúdo aqui com essa pessoa, que eu acho que vai fazer diferença para mim. E aí ela vai lá, né, estuda seu conteúdo, faz a coisa acontecer, e aí a gente consegue colher ali os louros juntos lá no final, né? A ideia é essa, beleza? Então é isso que eu queria trazer aqui nesse conteúdo. Agora eu já estou chegando aqui no meu destino, né? Faz o exercício do Brian Tracy, que eu falei no começo do vídeo, e quando você for criar o seu primeiro produto digital, pesquisa sobre a questão do Tripwire, tá? Pesquisa sobre isso. Isso é algo que fez diferença no meu negócio, assim, a minha receita aumentou exponencialmente, principalmente quando eu terminei de setar a coisa de um jeito automático. Eu lembro que depois que eu coloquei tudo para funcionar, não é automático o robozinho respondendo para as pessoas, não, é a própria pessoa mesmo tomando a iniciativa de comprar ou não o meu produto. Quando eu setei isso, que ficou certinho, todos os dias que eu abria meu telefone, que eu via alguma coisa, tinha uma venda, tinha um aluno novo. E todos os dias tinha um comentário de algum aluno falando que o curso era bom, que se transformou, mandando vídeo, mandando a transformação dele, né? Eu lembro que na época eu estava bombando as minhas aulas de violão e assim, era muito aluno, assim, sabe? Então acho que se fez diferença para mim, por que não? Vai fazer para você, ué, por que não? Né? Então a gente tem essa perspectiva e eu espero que você conquiste aí, né, seus objetivos nesse tipo de trabalho, tá? Então é isso aí, fica aí a dica. Se eu encontrar alguma outra informação até eu postar esse vídeo, né, se eu lembrar de alguma coisa, eu anoto e coloco aqui na descrição do vídeo para você, se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver vendo por outra rede social, dá uma olhadinha lá no YouTube, que geralmente, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, o YouTube é o meu carro-chefe. Eu prefiro deixar as coisas no YouTube, que aí fica legal, é o que vem transformando o meu negócio há muitos anos e é onde eu quero continuar postando conteúdo, pelo menos por agora eu não pretendo mudar de rede não, beleza? Tamo junto, vamos pra cima e bora pra frente que atrás vem gente. Vamos que vamos. Tchau, tchau.